Bom, agora a fala fica para o professor Luiz Eduardo Afonso. E são 15 minutos, professor. Bem, bom dia a todos. Queria inicialmente dar os parabéns ao CA pela iniciativa de fazer esse evento, principalmente hoje, dia 3, que é o dia do atuário, esse profissional tão esquecido, mas tão importante, principalmente nesse caso. Então, assim, o Rogério já tratou da maioria dos pontos relevantes. Eu queria complementar alguns pontos que eu acho importantes. Então, primeiro a gente pensar, talvez, os pontos mais relevantes da PEC, dessa PEC 287. Então, na minha visão, assim, são 6 pontos importantes. Assim, ela tem uma visão de uma universalização de regras, ou seja, regras iguais para todo mundo. Agora está ficando não todo mundo, eu já volto a isso. Então, mas basicamente com uma condição de exigibilidade, ou seja, condição necessária para se aposentar, que são 65 anos de idade, 25 de contribuição, e uma fórmula de cálculo igual para todo mundo. O segundo ponto é o aumento automático da idade de aposentadoria, condicional ao aumento da expectativa de vida. O terceiro ponto são as regras mais restritivas para a pensão por morte, com a proibição do acúmulo com aposentadorias. O ponto adicional que o Rogério mencionou agora no final é uma regra de transição, onde todos os trabalhadores, a partir de uma determinada idade, têm que cumprir um pedágio de tempo de contribuição. O quinto ponto é o benefício assistencial, que é o BPC-LOAS. Ele vai estar desvinculado do salário mínimo e com aumento de idade de 70 anos, diferente da aposentadoria aos 65. E, finalmente, o outro, usando uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas que é importante, a definição de o que a gente chama de um accrual rate, que é de 1% ao ano. Então, o governo está dizendo para a gente, olha, cada ano a mais que você tiver de período contributivo vai te dar um ano a mais, vai te dar 1% a mais no valor do benefício em relação à média dos salários de contribuição. Como o Rogério já mencionou, assim, eu concordo plenamente com isso. A gente está fazendo essa reforma, tem 2 motivos principais. Uma situação demográfica que é muito, muito clara de envelhecimento, com risco da gente ficar velho antes de ficar rico. E nesse contexto, é importante ter o dado. Até 2050, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais, ou seja, potenciais beneficiários, vai crescer 4,2% ao ano. Para pessoas com idade entre 15 e 64, essa taxa vai ser de 0,6 ao ano. Ou seja, a relação entre potenciais beneficiários e contribuintes ela vai piorar muito, muito rapidamente. Né? Adicionalmente, tem um ponto que o Rogério também tocou, que é a questão da desigualdade entre os regimes. Então, a primeira questão é demográfica. A segunda questão é da desigualdade entre os regimes. Nós temos ainda regimes muito diferentes no Brasil. Existem regras muito distintas para trabalhadores com inserção diferenciada no mercado de trabalho. E essas diferenças são, primeiro, entre homens e mulheres, dentro do regime geral de previdência, para aqueles que se aposentam por tempo de contribuição e se aposentam por idade, comparativamente a quem se aposenta no regime geral de previdência dos trabalhadores do setor privado e aqueles que se aposentam pelos regimes próprios, caso dos funcionários públicos aqui, e mesmo entre os regimes próprios, aqueles que têm direito às aposentadorias, digamos, normais, e aqueles que conseguem as aposentadorias especiais com uma idade muito mais baixa em relação aos outros, que é um contingente da ordem de 50% dos trabalhadores. Então, existem elementos claros de desigualdade entre regimes e dentro de cada regime. E a reforma caminha no sentido de tentar eliminar essas diferenças. Tá? Adicionalmente, como o Rogério mencionou também, tem a questão fiscal. A gente tem uma tendência claríssima de elevação de déficits em todos os regimes, no regime geral, todos os regimes próprios de estados e municípios, isso vem sendo muito maltratado. A reforma, de alguma maneira, ela reflete a incapacidade que as gerações anteriores, leia-se a nossa, a incapacidade das nossas gerações de empreender reformas previdenciárias mais amplas e abrangentes como essa. E o custo dessa reforma está caindo em todas as gerações mais novas, vocês que aqui estão. Então, esse é um problema muito, muito grave e intergeracional. E, adicionalmente, um ponto para a gente pensar que é o complicador de todos. A experiência mostra para a gente que reforma previdenciária se faz
em primeiro ano de mandato, com um governo recém-eleito e com grande capital político, porque isso consome tremendamente capital do governo. No Brasil, a gente não tem exatamente todas essas características. E tem, adicionalmente, um ponto que é uma situação econômica e política absolutamente conturbada num ambiente de uma tremenda incerteza. Mas, pelo menos, esse governo teve a coragem de abordar esse problema com aquela que eu considero a reforma mais ampla e mais completa da história recente da Previdência no Brasil. Esse tema não é discutido de hoje, faz muito tempo. Se a gente pensar desde o governo Fernando Henrique, a gente consegue, me ajuda aí se eu esquecer de alguma, lembrar das reformas que criaram o fator previdenciário em 99, a emenda 20 em 98, a reforma Lula em 2003, 2004, a reforma Dilma que criou a FUNPRESP em 2012, a absurda reforma que inseriu a regra 85-95 e uma regra de mudança de pensões em algum momento do tempo, no ano passado, retrasado. Então a gente fez várias reformas. Nenhuma delas teve a abrangência que essa reforma teve. Ao incluir funcionários públicos, trabalhadores do setor privado, prever uma regra de transição e tentar uniformizar e universalizar o sistema. Então essa reforma tem um mérito muito grande. É óbvio que o contexto econômico e político torna tudo muito, muito mais complicado. A reforma hoje em tramitação no Congresso tem alguma coisa em torno de 150 emendas, não é isso? De todos os tipos que vocês puderem imaginar, mas a maioria atenuando pontos da reforma. Tá? E dentro desse contexto, que acho que é esse que a gente tem que discutir a reforma, acho que aí, deixa eu olhar, então eu já falei que assim, eu considero essa reforma, embora dura, ela é muito positiva. Acho que a gente não tem outra alternativa. Né? E só lembrar um pouco que ela é uma agenda que se repete perpetuamente na nossa questão política e econômica, no mínimo desde 95, quando a estabilização econômica deixou mais claras todas as questões associadas ao desequilíbrio dos regimes previdenciários. Então, a questão da idade mínima é uma votação que remonta ao governo do Fernando Henrique Cardoso, quando essa votação foi derrotada por apenas um voto num episódio clássico que aconteceu com a base do governo, e agora a gente vê as dificuldades que o governo vai ter. Então, dentro desse contexto, e aí eu queria fazer a transição agora para a questão como essa reforma vem sendo tratada e como ela vem sendo discutida. Então, primeiro, acho que tem dois erros gravíssimos de abordagem. Primeiro, que tem se colocado, em boa parte, como se essa reforma fosse algo binário, se ela fosse um sim ou não. Você é a favor ou não da reforma? Se pensar quem é a favor da reforma, em termos de redução de direitos, esmagadoramente as pessoas serão contra. Agora, se a gente pensar intergeracionalmente, para todas as gerações, e olhando o país como um todo, a gente tem que pensar isso com um pouco mais de cuidado. Então, associado a esse ponto, como a reforma não é uma questão binária, a reforma afeta o que a gente chama, na literatura, de desenho do sistema. Então, um sistema previdenciário tem que ter um desenho, ou seja, a escolha de determinados parâmetros e da forma de financiamento e da definição de qual geração vai arcar com qual custo, de tal maneira que ela seja adequada à capacidade do país de gerar renda e riqueza e com as condições econômicas, sociais e demográficas desse país. Então, a reforma ela tem que ser consistente no seu todo. Por isso que eu fico muito preocupado quando eu olho algumas proposições de mudança nessa reforma, que elas tocam um ponto ou outro. Então, a reforma, de alguma maneira, eu acho que a gente pode entender como um quebra-cabeça. Ela tem várias peças e vários pedaços. O que o governo está propondo é um determinado quebra-cabeça com um conjunto de peças encaixado. Se você tirar uma peça do lugar, não obrigatoriamente o seu todo continua fazendo sentido. Então, essa reforma não é a única que o governo podia ter proposto. Há outros elementos, e eu vou tratar um pouquinho disso agora, que podiam ter sido colocados, podiam ter sido excluídos, ou podiam ter sido pensados de uma outra maneira. Essa é uma proposição. Eu considero que ela é bastante consistente nesse sentido, embora, obviamente, como todas as pessoas que têm se dedicado à área, há um outro ponto que pudesse ser desenhado de uma outra maneira.
Então, dentro desse contexto, acho que tem alguns pontos que são importantes. O primeiro é se a gente pensar na questão da universalização e na uniformização de direitos e de benefícios. Esse é um ponto fundamental. O Brasil, como o Rogério mencionou, ainda hoje é muito desigual nesse sentido. Então, o primeiro ponto em relação a essa universalização, a meu ver, muito negativo, foi a exclusão dos militares da reforma. Quando a PEC foi colocada lá em dezembro de 2016, o governo disse que seria colocada logo em seguida uma regulamentação para os militares, dado que eles estão sujeitos a uma legislação específica, e de fato estão. Então, isso não aconteceu até agora, o governo mudou o discurso, falando que a reforma dos militares deve vir posteriormente à aprovação da PEC. Então, acho que esse foi um sinal ruim para a sociedade. A reforma vai exigir esforços grandes de toda a sociedade. Se é toda a sociedade, então tem que ser toda a sociedade. E aí, nesse sentido, mesmo reconhecendo as especificidades da carreira militar, se a gente aprovar a PEC do jeito que está e não aprovar nada dos militares, vai ter uma diferença muito grande de regras. Eu entendo que a questão militar ela é sempre um pouco mais delicada por questões estratégicas e outros pontos, mas acho que teria sido uma sinalização importante para a sociedade a inclusão dos militares. E acho que foi uma lacuna que deveria ter sido preenchida. Então, como o Brasil é um país de grandes emoções, entre terem me feito o convite e eu ter aceitado estar aqui, já aconteceu um monte de coisas diferentes. Então, nesses, acho que uma semana, o que aconteceu? Para surpresa de todos ou de muita gente, o governo excluiu os servidores públicos estaduais e municipais da reforma, que é uma coisa que pegou muita gente de surpresa, inclusive governadores. E aí o governo fez uma volta envergonhada desses servidores públicos, ou seja, todos os regimes próprios dos estados e municípios vão ter 180 dias para aprovar uma reforma depois que a PEC foi promulgada. Se não aprovar, valem as regras do funcionalismo federal. Agora, não está claro qual é a regra, o que pode ser mexido, qualquer reforma cosmética está valendo, a gente não sabe. O que é parâmetro imutável? Não sabemos. E o ponto adicional é como é que o governo vai fiscalizar isso. São mais ou menos 2.100 regimes próprios, dentro dos quais se acumulam algumas das principais dificuldades e dos mais importantes desequilíbrios. É só ver o que acontece nos regimes de previdência do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, e de todos os outros estados que eventualmente vão ter problemas com isso. Pontos adicionais que a reforma não toca. Ela é uma reforma só do lado da despesa, ela não mexe com nada do lado do financiamento. A gente continua com a mesma estrutura distorsiva de contribuição sobre folha de salários, sobre a renda e as eventuais outras contribuições sociais que não foram tratados. Tá? Um outro ponto que só muito posteriormente foi colocado e não está na PEC original, que é a isenção das entidades filantrópicas. Entidades filantrópicas não têm a contribuição patronal. Para uma ou outra, eu acho que isso é válido, isso é possível de ser colocado. Agora, para a maioria das entidades, acho que isso é altamente questionável e altamente duvidoso que isso tenha de fato algum efeito, aliado às questões distributivas que isso tem. O outro ponto que o governo colocou para a gente, assim, muito de surpresa, no final da semana passada, foi em relação ao período contributivo para cálculo do benefício. A regra nova tinha, e essa é uma interpretação de todos, do governo, minha e de várias outras pessoas, que ia ser todo o período contributivo que ia ser levado em conta. Aparentemente, agora, volta-se à média dos 80% maiores salários de contribuição. A verificar. Isso é uma incógnita na cabeça de muita gente. Tá? E, finalmente, o último ponto que eu acho que é questionável, e aí não vou exceder o meu tempo, o governo está fazendo, talvez, e eu não vi isso muito discutido, assim, ao longo das últimas reformas, um grande esforço que a gente teve foi de excluir questões mais específicas da Constituição, ou seja, da Constituição deixar os aspectos mais gerais sendo tratados. Então, um exemplo principal é a fórmula de cálculo do benefício do fator previdenciário. Quando se fez o fator, se tirou da Constituição a regra de cálculo, porque isso depende de condições particulares, e trouxe para a legislação complementar. O que o governo está fazendo agora, salvo interpretação diferente,
é recolocar tudo na Constituição. Ou seja, cada ano a mais vale 1%, recomeça-se em 76% do valor da média do salário de contribuição, com 1% adicional, 65 anos, 25, ou seja, se em algum momento, não muito distante, o país entender que esses parâmetros deixam de fazer sentido frente às condições econômicas demográficas, nós vamos ter que repactuar tudo novamente na Constituição com todos os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje. E que a repactuação dos termos desse contrato social, a gente está vendo no dia a dia, é tremendamente complicada, dentro das discussões mais legítimas que a gente possa ter. Então, acho que o governo vai introduzir uma rigidez que seria desnecessária. E, finalmente, o último ponto, eu falei que não ia exceder meu tempo, mas eu excedi. Desculpa, eu menti, tá? Isso foi uma mentira sincera. Então, o último ponto, finalmente, acho que o governo está perdendo violentamente a batalha da informação. Assim, está sendo um 7-1 vexaminoso. E assim, quando eu digo perdendo a batalha, não significa que um lado esteja certo e o outro esteja errado. Existem argumentos dos dois lados. Acho que o governo está perdendo nos dois sentidos. Assim, eu tenho visto, para algumas pessoas que são muito, muito contra a reforma, argumentos absolutamente falsos e mentirosos, principalmente em relação à questão demográfica, à questão de distribuição, que não fazem o menor sentido e estão absolutamente em desacordo com os números que o Rogério mencionou. O governo está perdendo essa batalha e está perdendo uma batalha de informação, das informações reais e do debate político razoável e adequado e absolutamente necessário. Então, acho que a propaganda do governo ela tem sido muito fraca, as pessoas entendem mal o que está sendo feito, o governo não sinaliza, não comunica bem para a sociedade, tem feito uns anúncios que, eventualmente, até eu tenho achado muito chatos e difíceis de entender. Então, acho que o governo tem uma lacuna gigantesca a preencher e tratar adequadamente a questão da informação para a sociedade. A reforma afeta a todos e, obviamente, todos nós precisamos ter todas as informações para que a gente possa pressionar nosso congressista, para que a gente saiba o que está sendo votado e para que a gente entenda agora a responsabilidade conjunta que o Congresso tem. A responsabilidade não é só do governo, é de toda a sociedade, mas principalmente do Congresso, que tem uma obrigação de analisar essa reforma de maneira adequada, de maneira justa, pensando nas gerações presentes e nas gerações futuras, principalmente. Era isso. Obrigado. E agora, para encerrar essa primeira etapa do nosso debate, eu passo a palavra para a professora Fernanda Rujitsky. Você pode me avisar quando for metade do tempo e daí faltar mais uns 2 minutos? Obrigado. Bom, gente, boa tarde, né? Acabou de virar boa tarde. Mais uma vez, como fez o Luiz Eduardo, parabenizo o Centro Acadêmico pela iniciativa do debate. Acho que esse governo tem nos brindado com a possibilidade de mudar o Brasil radicalmente a cada semana. Então, é importante que a gente tenha tempo e espaço para discutir, pelo menos um pouco, as coisas que eles estão passando de forma tão atabalhoada lá em Brasília. Eu vou falar de 3 pontos, basicamente. Eu vou falar, principalmente, no começo, da mudança da aposentadoria por idade, não por tempo de contribuição, e associada à discussão das mudanças no benefício de prestação continuada, BPC. Depois eu vou fazer um pouco a discussão fiscal, macroeconômica, sobre o quão explosiva é a Previdência, e depois eu vou tentar encerrar um pouco com o sentido mais amplo dessas mudanças propostas pelo governo. Tá? Eu tenho uma vantagem relativa aqui, porque quem se coloca, pelo menos em média, a favor da reforma, tem alguma responsabilidade, como bem disse o Luiz Eduardo, à luz do quebra-cabeça da reforma, de defender ela em seu conjunto. Como eu me coloco totalmente contra a reforma, eu tenho possibilidade de falar, olha, alguns pontos eventualmente são legítimos, podem ser mudanças importantes, mas tem alguns pontos tão graves que essa PEC 287, em particular, que está tramitando,